Hoje, na nossa aula de função do segundo grau, vamos falar sobre as raízes ou zeros da função do segundo grau, conjunto imagem da função do segundo grau e a lei que define a função do segundo grau. Vamos começar com as raízes ou zeros da função do segundo grau. As raízes ou zeros da função do segundo grau são os valores de x que, ao substituir na função, o resultado dá zero. Observe, na função abaixo, os valores de x que o resultado dá zero é 6 e 1. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, y igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Quando eu aplico x igual a 6 na função, nós temos 6 ao quadrado 36, menos 7 vezes 6 menos 42, mais 6. Resolvendo isso aqui, y igual a 0. Quando eu coloco x igual a 1 na mesma função, nós temos 1 ao quadrado 1, menos 7 vezes 1 menos 7, mais 6. Resolvendo, y igual a 0. Observe que nós achamos dois valores para x que zeram a função. Ou seja, na função do segundo grau, é possível encontrar dois valores diferentes para x que vão zerar o valor do y, tá? Diferente da função do primeiro grau, que a gente achava só um único valor para x. Agora a gente pode achar até dois valores, ok? Como podemos descobrir esses valores de x que resultam em zero? Nesse exemplo aqui eu coloquei x igual a 6 e x igual a 1 e descobri que o y deu zero nos dois. Mas como é que a gente pode fazer para achar esses valores? Usando o mesmo exemplo anterior, vamos aprender a calcular. Observe. Y igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Aqui nós temos a função. Devemos pegar a função e substituir o valor de y por zero. Já que a gente está procurando o valor que zera o y, né? O valor de x que zera y, nós temos que colocar no lugar do y zero. Organizamos os dados passando o zero para o final da equação. Observe que o zero igual estava aqui na nossa esquerda, agora a gente colocou na direita. Não tem problema, tá? Isso não vai mudar em nada a nossa conta. Isso aqui virou uma equação, pessoal, tá? Nós tínhamos uma função, a partir do momento que a gente colocou no lugar do y igual a zero, agora nós temos uma equação do segundo grau. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara, calculamos os valores de x que zeram a função. Vocês já aprenderam como é que se calcula a fórmula de Bhaskara, né? Nós temos que tirar os elementos a, b e c. No caso, o a é 1, o b é menos 7 e o c igual a 6. Tá? Nós vamos utilizar aqui na fórmula de Bhaskara a fórmula separada, onde a gente calcula o delta primeiro para depois o valor de x. Tá? Normalmente, quando a gente aprende lá no nono ano, a gente aprende às vezes a usar aquela fórmula tudo junto numa fórmula só. O delta está lá dentro da fórmula do x. Tá? Mas aqui, no estudo de funções do segundo grau, é melhor que a gente utilize essa fórmula separada. Tá? Depois vocês vão entender melhor por quê. Então a gente começa aqui com o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo aqui o b, nós temos menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Resolvendo, menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. 49 menos 24, delta igual a 25. Passamos para a próxima fórmula. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo aqui, tomem cuidado com esse sinal de menos da fórmula, com aquele menos do 7 lá. Ó. Ficou menos com menos 7, mais ou menos raiz de 25, que é o delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Resolvendo, temos menos com menos é mais, então ficou 7 positivo, mais ou menos raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Observe que nós temos um sinal de mais e um sinal de menos, que vem lá da fórmula. Agora a gente precisa dividir a conta em duas, o x1 e o x2. Um com o sinal de mais e o outro com o sinal de menos. É a mesma conta, só que com sinais diferentes. No x1 nós temos 7 mais 5, que dá 12, dividido para 2, x1 igual a 6. No x2 nós temos 7 menos 5 dá 2, dividido para 2, x2 é igual a 1. Achamos os dois valores que zeram a nossa função, 6 e 1. Foi justamente os valores que a gente usou no exemplo no início, ó, x igual a 6 e x igual a 1. Então, para resolver a raiz ou zero da função, nós precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? A famosa fórmula de Bhaskara e achar os dois valores de x. Tá? É importante destacar que as raízes ou zero da função sempre serão os valores que cortam o eixo x na representação do gráfico.
e dependendo do resultado do delta, se comportam de maneira diferente. Observe. Então, pessoal, agora vocês vão entender por que a gente tem que usar aquela fórmula do delta primeiro, tá? Se você acha um valor de delta que é maior que zero, a função tem raízes reais e diferentes. Então, observe o nosso desenho. Quando a gente tem um delta maior que zero, o nosso gráfico vai se comportar dessa maneira. Quando A for maior que zero, parábola com a concavidade voltará para cima. Quando A é menor que zero, parábola com a concavidade voltará para baixo. A gente já aprendeu isso. Mas como o delta é maior que zero, ele possui duas raízes reais e diferentes. Ó, ele vai passar em dois pontos, né? Ali falava o seguinte, ó, é importante destacar que as raízes ou zero da função sempre serão os valores que cortam o eixo x na representação do gráfico. Elas cortam porque elas passam por cima. Ó. Ele passa aqui e aqui. Dois pontos diferentes no x, tá? E esses dois pontos são as raízes ou zero da função. Mas se o nosso delta for igual a zero, a função tem raízes reais iguais. O x1 vai ser igual ao x2, observe. Olha como fica o gráfico. Ele vai passar em um único ponto no x e volta. Então, significa que o nosso x1 e o x2 vão ser o mesmo valor, certo? Isso acontece ó, com a concavidade voltada para cima e a concavidade voltará para baixo também, ó, certo? Então, se você achou um delta igual a zero, você já sabe que o x1 vai ser igual a x2. Se você achou um delta maior que zero, vai ser dois valores diferentes, tá? E se o nosso delta for menor que zero, a função não tem raízes reais, tá? Chegou lá, deu um valor negativo no delta, não adianta continuar a conta da Bhaskara, porque você não vai achar um valor para x1 e x2, tá? Olha o que acontece no gráfico. A nossa parábola não encosta na linha do x. Isso significa que não tem nenhum valor no x que funcione como raiz ou zero da função. Tá? Nenhum dos dois casos, ó, com a parábola voltada para cima e nem com a parábola com a concavidade voltada para baixo. Tá? Então, justamente por isso que quando nós estivermos calculando o delta, você tem que calcular separadamente. Porque se aqui der um delta negativo, você não precisa mais fazer o resto da conta. Tá? Agora, se ele der delta igual a zero ou um número maior que zero, você tem que continuar a conta e achar os dois valores de x. Pode ser dois valores diferentes, se o delta for maior que zero. Pode ser dois valores iguais, se o delta for igual a zero. Se ele for negativo, não vai dar. Então, você vai escrever apenas assim, não possui raízes reais, embaixo do delta negativo que você achou. Tá? Vamos ver alguns exemplos no quadro agora. Agora vamos observar esse exemplo de raízes ou zeros da função do segundo grau. Nesse nosso exemplo A, nós temos uma função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Vamos tirar os coeficientes a, b e c da nossa função. O a é menos 1, o b é 2 e o c é 3. Agora nós vamos calcular o delta primeiro para descobrir se vamos ter duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais ou não vai ter raízes. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esta é a fórmula para achar o valor do delta. Delta é igual, o valor do b é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 3. Delta é igual, 2 ao quadrado é 4, menos com menos ó, vai dar mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 16. Deu um valor maior que zero, então nós vamos ter duas raízes diferentes, tá? A outra fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor do a. Substituindo aqui vai ficar x igual menos o valor do b, ó, menos da fórmula, b é positivo, fica assim, menos 2, mais ou menos raiz de 16, que é o delta, dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 1. X é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 16 vai dar 4, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora a gente vai dividir a conta, né? Vamos ter
o x1 e o x2. Menos 2 mais 4 dividido para menos 2. E menos 2 menos 4 dividido para menos 2. Resolvendo, vamos ter menos 2 mais 4, 2, dividido para menos 2, vai dar menos 1. Achamos o resultado lá. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6, dividido para menos 2. Menos com menos vai dar mais. 6 dividido para 2, 3. Achamos o valor também. Então, podemos concluir que x1 deu menos 1 e o x2 deu 3. Aqui estão as duas raízes que, se nós colocarmos aqui na função, nós vamos achar o zero para y, ok? Agora, nesse exemplo B, nós temos uma função x² menos 2x mais 1. Vamos tirar os coeficientes. O a é 1, o b menos 2 e o c é 1. Observem que no exemplo anterior, eu não coloquei aqui 0 para y igual a x² menos 2x mais 1, né? Não fiz isso. Mas não tem necessidade, tá? Isso aqui é só para demonstrar que quando eu estou procurando o valor de x da raiz, ou zero da função, significa que eu estou procurando o valor que o y dá igual a zero, tá? Mas o importante é que você consiga tirar o a, o b e o c e calcular a Bhaskara. Começando pelo delta. Delta é igual. O b é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o c, que o valor é 1 também. Ficando menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. Delta igual a zero. Neste caso, como o delta deu igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Vamos lá. Segunda forma, x igual menos, o valor do b é menos 2. Tomem cuidado com o sinal, porque tem um sinal da fórmula e o sinal do b. Mais ou menos raiz de delta, que é zero, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. X é igual, menos com menos vai dar mais ou menos, raiz de zero é zero, 2 vezes 1, 2. Agora vamos dividir a conta em x1, x2. Observe que 2 mais 0 ou 2 menos 0 vai ficar a mesma coisa. Por isso que quando o delta dá igual a zero, as duas raízes vão ser igual. Porque se eu fazer 2 mais 0 dividido para 2, 2 mais 0 é 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. 2 menos 0 também vai dar 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Nosso x1 deu 1, nosso x2 também deu 1. Duas raízes iguais, ok? Agora vamos ver esse exemplo C. Y igual a menos x² mais x menos 1. Vamos tirar os coeficientes. Menos 1 para A, 1 para B e menos 1 para C. Jogando na fórmula do delta, temos B é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que também é menos 1. Delta vai ser igual, 1 ao quadrado é 1. Ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 de novo, 4. Delta é igual 1 menos 4, menos 3. Opa, o nosso delta deu negativo. Quando o delta dá negativo, significa que a gente não vai conseguir continuar calculando os valores do x1 e x2. Significa, então, que não possui raízes a nossa função. Tá? Não possui raízes. É aquele caso em que a parábola não encosta no eixo x. Conjunto imagem da função do segundo grau. O conjunto imagem da função quadrática y igual a x² mais bx mais c
é determinada a partir da ordenada y-vértice do vértice da parábola. Temos dois casos a considerar. Quando o nosso a é maior que zero e quando o a é menor que zero. Ok? Vamos ver primeiramente o a maior que zero. Quando o a é maior que zero, nós temos esse desenho, com a concavidade voltada para cima, certo? A função apresenta um ponto de mínimo, quando nós temos esse desenho, certo? Cuja ordenada y-vértice, está aqui, é o valor mínimo da função. A gente já aprendeu lá, quando falávamos em ponto máximo e ponto mínimo da função, certo? Onde é que ficam essas coordenadas. E é elas que nós vamos utilizar para achar a imagem da função. A imagem da função são os valores de y, tá? Que preenchem a nossa parábola, tá? Então, por exemplo, você tem valores de y aqui que preenchem a parábola, essa parte que está destacada em rosa aqui, certo? A partir desse ponto aqui, não temos nenhum valor abaixo, ó, que preencha a nossa parábola. Apenas valores para cima que preenchem a parábola, para baixo não. Então, significa que todos os valores de y que estão a partir do y-vértice para cima, nós vamos ter uma imagem que preenche a nossa parábola. Para baixo do y-vértice, a gente não vai ter nenhum valor que preencha. Como é que a gente vai escrever isso em notação matemática? Fica assim, ó, a imagem da função é igual. Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual. Aí nós temos aqui menos delta sobre 4 vezes a. Você já conhece essa fórmula, né? Essa é a fórmula do y-vértice. Então, para calcular a imagem da função, vocês vão ter que fazer o seguinte. Pegar a equação que ele pediu, calcular o y-vértice, tá? E observar se o a é maior que zero ou é o a menor que zero. Se o a for maior que zero, o desenho tem esse formato, ele tem um valor mínimo, tá? E a nossa notação vai ficar assim, ó, y maior ou igual ao valor do y-vértice. Observe que realmente é isso, ó, y tem que ser maior ou igual ao y-vértice. Se ele for maior que o y-vértice, ele está nessa parte rosinha aqui, ó. Ele está preenchendo o desenho da nossa parábola, certo? Ele tem pontos aqui que ligam na parábola. Agora, quando nós temos o a menor que zero, ó, acontece ao contrário. Nós temos um ponto máximo, né? Ó. A nossa função vai lá em cima e desce. Isso significa que esse desenho que está pintado em rosa aqui é a nossa imagem da função. Todos os pontos que estão abaixo do y-vértice são pontos que preenchem a parábola, certo? Então, nós calculamos o y-vértice e descobrimos que y menor ou igual ao y-vértice, menor ou igual que o y-vértice, é a imagem da função. Ele preenche o desenho da função, certo? Para cima não tem mais valor nenhum que vai preencher, porque não vai encostar mais no desenho. Então, quando o nosso a for menor que zero, esse vai ser o símbolo que você vai utilizar aqui, ó. Y menor ou igual. E você calcula um vértice, coloca aqui o y-vértice. Quando for a maior que zero, você calcula o y-vértice e coloca aqui com esse símbolo virado para lá, ó, y maior ou igual o valor do y-vértice, tá? Vamos ver um exemplo no quadro. Agora vamos ver alguns exemplos de conjunto e imagem da função do segundo grau. Esse exemplo A, nós temos a função x² menos 2x menos 3. Para a gente calcular a imagem, a gente precisa do y-vértice. Y-vértice é igual a menos o valor do delta dividido por 4 vezes o valor do A. Então a gente precisa calcular o delta, jogando essa fórmula junto com o valor do A, para achar o y-vértice. Vamos lá, vamos tirar aqui o A, o B e o C. O A é 1, o B menos 2 e o C menos 3. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esta é a fórmula. Resolvendo, ficamos com menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Delta é igual a menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos com esse menos vai dar mais. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta deu igual a 16. Vamos pegar esse valor e jogar na fórmula do y-vértice. Y-vértice é igual a menos da fórmula. O delta deu 16.
dividido por 4 vezes o valor do A, que é 1. Y vértice vai ser igual a menos 16 dividido por 4 vezes 1 deu 4. Y vértice vai ser igual a 16 dividido para 4 é o próprio 4. Menos com mais, menos. Então, o y vértice foi igual a menos 4. Como o nosso valor do A é positivo, significa que a nossa parábola vai ter este formato aqui, certo? Então, significa que o nosso valor mínimo y vértice vai ser menos 4, certo? E a imagem da nossa função vai ser todos os valores igual ou maior que y vértice, certo? Então, fica assim. Imagem da função é igual. Y pertence aos reais, tal que o meu y tem que ser maior ou igual, né? Y maior ou igual ao y vértice. O y vértice deu quanto? Menos 4. Certo? Quando a gente tem um ponto mínimo, a gente vai usar esse símbolo. Y maior ou igual. Porque nós estamos indicando que nós estamos subindo. Maior ou igual a y vértice. Ok? Nesse exemplo B, nós temos uma função menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Vamos tirar os coeficientes a, b e c, calcular o delta para depois calcular o y vértice. Primeiramente é menos 1 o a, o b é 6 e o c é menos 9. Delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 9. Delta é igual a 6 ao quadrado vai dar 36. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Nosso delta vai ser igual a 0. Continuando agora na fórmula do y vértice, ficamos com y vértice igual a menos 0. Menos 0 não existe. Então, vamos colocar 0 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Y vértice vai dar 0 dividido por 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Y vértice vai ser igual a 0, né? 0 dividido para menos 4 vai ser 0. O nosso A é negativo, então significa que o nosso gráfico vai ter esse formato. E aqui é o ponto máximo, o nosso y vértice. Nesse caso, a imagem da função vai ser todos os valores que estão aqui abaixo, né? Ou o y vértice ou abaixo dele. Então, a nossa imagem da função vai ser igual. O y pertence aos reais, tal que o meu y tem que ser igual ou menor, né? Então, tem que ser menor, y menor ou igual ao valor do y vértice, que é 0. Certo? Se o y vértice aqui é 0, ela tem que ser menor que 0 ou igual, né? O y menor ou igual a 0. Essa é a imagem da nossa função. Como determinar a lei que define a função do segundo grau através do gráfico? Quando temos apenas o gráfico da função do segundo grau e não sabemos qual é a lei de formação, podemos obter essa lei com algumas informações importantes. Observe. A representação de uma função do segundo grau, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, deve ser utilizada. O número que corta o eixo y no gráfico é sempre o valor do coeficiente c. E outro ponto, é necessário conhecer dois pares ordenados do gráfico para descobrir a sua lei de formação. É com base nessas três informações que a gente vai fazer um exemplo agora. Observe. Determinar a lei que define a função do segundo grau a seguir. Nós temos um gráfico, a gente não sabe qual é a lei de formação dela. Tá? Mas com base naquelas informações, nós vamos tentar descobrir. Ela falou aqui o seguinte, ó, no ponto 2. O número que corta o eixo y no gráfico é sempre o valor do coeficiente c. Aqui já está destacado no gráfico. Ó.
o valor que corta o eixo y. Aqui nós temos o y. O nosso gráfico ele corta o eixo y quando ele passa por cima. Passou por cima no ponto menos 3. Então aqui é o valor do c. Então a gente já sabe que naquela representação da função do segundo grau, ó, que a gente tem aqui, ó, o valor do c vai ser menos 3. Tá? Já temos uma letra. Falta descobrir o valor do a e do b, para assim a gente ter a nossa representação da lei de formação da função do segundo grau. Vamos então ver os passos. Vamos destacar as informações importantes do exemplo. C igual a menos 3, já sabemos. Pares ordenados em destaque. Ó, observem esses pares ordenados em destaque. Ele botou 1 e 0, está aqui, ó. 1 para x e 0 para y. 2 e 1, 2 para x, 1 para y. 3 para x, 0 para y. 4 para x, menos 3 para y. São alguns pontos que estão em destaque, né? Depois, vamos pegar a representação de uma função do segundo grau e substituir o valor de c por menos 3. Como eu já havia falado, nós pegamos aqui a representação e no lugar do mais c, nós colocamos menos 3, porque é o valor que está aqui no gráfico. Beleza? Agora nós vamos escolher dois pares ordenados, ó, daqueles que a gente destacou lá. Se possuir pares ordenados com 0 para y, a resolução se torna mais fácil. Está aqui destacando já, ó. Então é importante que a gente pegue os pares ordenados que tem 0 para y. Vamos pegar esse 1 e 0, 3 e 0. É mais fácil, tá? Então aqui escolhemos esses dois. Vamos em frente. Substituímos os valores de x e y na função y igual a x ao quadrado mais bx menos 3 pelos pares ordenados escolhidos, formando assim duas equações. Observe. Ele pegou o par ordenado x, y, 1 e 0. Ele pegou essa função aqui, e no lugar do y ele colocou o valor 0, e no lugar do x ele colocou o valor 1. Tá? Essa mesma representação. Ficou assim, ó. 0 igual. 1 ao quadrado é 1. Ficou a vezes 1 é a. B vezes 1 é b. Então ficou a mais b menos 3. Né? Como a gente tem 1, a gente não precisa colocar na frente, né? Fica a. Fica b. Não precisa botar 1a ou 1b. Não dá para resolver mais. Aqui a gente para. Deixa destacada aqui a nossa equação. Isso aqui se transformou numa equação. Mesma coisa a gente faz com o outro par ordenado, x, y, onde a gente bota 3 para x e 0 para y. Substituindo aqui, nós vamos ficar o seguinte. 0 para y igual 3 ao quadrado, 9. Ficou a vezes 9, 9a. Aqui, no lugar do x do b, botamos 3. 3 vezes b, 3b. Ficou 9a mais 3b menos 3. Não dá para resolver mais, a gente para aqui, nós temos outra equação. Agora a gente vai montar um sistema de equações para calcular o valor de a e b com essas duas equações aqui. Tá? Aqui está as duas equações. a mais b menos 3 igual a 0. 9a mais 3b menos 3 igual a 0. Observe que o 0 igual que estava na esquerda foi para a direita, como a gente já fez lá no outro exemplo, quando a gente estava trabalhando a raiz ou zero da função. Tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Inclusive, ele destaca aqui. Ó. Observe que passamos o zero para o outro lado da equação. Esse processo facilita a resolução. Agora, passamos o valor de c para o mesmo lado do zero. Observe, ó, esse menos 3 passa para o outro lado, fica mais 3. Esse menos 3 passa para o outro lado, fica 3. Nas duas equações. Ficando assim, a mais b igual a 3 e aqui 9a mais 3b igual a 3. Agora nós já temos nosso sistema de equação pronto. É só a gente utilizar o método da adição para resolver e achar o valor de a e b. O método da adição de sistemas de equações a gente aprende na 8ª série. Tá? Mas nós vamos passar aqui o passo a passo para a gente recordar como é que se faz o sistema de equação pelo método da adição. Vamos lá, primeiro passo. Devemos escolher uma das letras A ou B para anular ela durante o processo. Nesse exemplo, escolhemos A. A letra A foi escolhida para eliminar. Segundo passo. O número que estiver com a letra A da equação de baixo vai multiplicar a equação de cima. O número que estiver com a letra A da equação de cima vai multiplicar a equação de baixo. Então, observe aqui embaixo. Primeiro passo. Letra escolhida foi a letra A. Segundo passo. O número que está com a letra A embaixo, que é o 9, vai multiplicar na equação de cima.
Depois eu explico esse sinal de menos aqui. E o número que estiver com a letra A na equação de cima vai multiplicar na equação de baixo. E no caso aqui, na frente do A não tem nada, é porque é 1. Então a gente bota 1 aqui multiplicando. Vamos ler o terceiro passo para entender esse sinal de menos aqui. Os valores de A das equações devem ser um positivo e o outro negativo. Quando isso não acontece naturalmente, é necessário colocar um sinal negativo em um dos números que estão multiplicando no final da equação. Então, como aqui os dois valores de A estão positivos, eu preciso escolher um dos dois valores que estão multiplicando a equação aqui para colocar um sinal de menos, um sinal negativo. Tá? No caso, eu escolhi colocar no 9, mas poderia ser no 1 também. Tá? Mas é só num dos dois. Feito isso, vamos multiplicar as duas equações agora, né? Ó, a equação de cima multiplica por menos 9 e a equação de baixo multiplica por 1. Todos os elementos, tá? Menos 9 vezes A, menos 9A. Menos 9 vezes B, menos 9B. Menos 9 vezes 3, menos 27. A equação de baixo, 1 vezes 9A, 9A. 1 vezes 3B, 3B. 1 vezes 3, 3. Pronto. Agora o nosso sistema está pronto para a gente continuar. Somamos as equações como mostra a seguir. Observe que eu peguei o sistema. Coloquei essas barrinhas aqui para vocês entenderem como é que a gente soma um sistema. Num sistema de equações, a gente só pode somar as mesmas letras e os números. Okay? Então fica assim, o A vai somar com A, B vai somar com B e número vai somar com número. Ficando assim, menos 9A mais 9A, 0. Menos 9B mais 3B, menos 6B. Menos 27 mais 3, menos 24. Observe que o A sumiu. No início, no primeiro passo, eu tinha que escolher uma letra para eliminar. Tá? Como foi escolhido o A, e foi feito todo o processo em cima do A, justamente era isso que ia acontecer, o A ia sumir. Se você escolhesse a letra B e fizesse todo o processo, ia sumir a letra B e ia ficar a letra A. Tá? Nesse caso, como a gente escolheu eliminar a letra A, ficou 0 menos 6B igual a menos 24. Tá? Aí nós vamos para o sexto passo. Resolvemos o que sobrou após a soma das equações. Observe que essa conta aqui, ela repete aqui novamente, só que sem as barrinhas, tá? Deu 0 menos 6b igual a menos 24, está aqui. E aqui está o sexto passo. Nós vamos resolver o que sobrou. 0 cai fora, né? Não tem valor nenhum. Fica menos 6b igual a menos 24. Esse menos 6 está multiplicando, ele passa dividindo, fica menos 24 dividido por menos 6. Aí 24 dividido para 6 dá 4, menos com menos dá mais. Achamos o valor do B, certo? Sétimo passo. Escolhemos qualquer uma das duas equações anteriores para aplicar o valor de B já achado e descobrir o valor de A. Como eu já achei o valor de B, agora eu escolho qualquer uma dessas duas equações. Eu escolhi essa de baixo aqui, copiei ela. 9A mais 3B igual a 3. E no lugar do B eu coloquei o valor dele, que é 4. Ficando então 9A mais 3 vezes 4, que é 12, igual a 3. Agora eu passo esse mais 12 para o outro lado, fica 3 menos 12, que deu menos 9. Esse 9 está multiplicando com A, passa dividindo. Fica menos 9 dividido por 9, dá menos 1, esse é o valor do A. Agora que eu já sei o valor do A, já sei o valor do B e já sei o valor do C, A igual a menos 1, B igual a 4, C igual a menos 3, eu pego a representação de uma função do segundo grau, que é essa aqui, e no lugar do A, B e C, substituo por esses valores. Ficando assim, ó, aqui no lugar do A é menos 1, aqui no lugar do B é 4 e aqui no lugar do C é menos 3. Ficando y igual a menos 1x ao quadrado mais 4x menos 3. Essa é a lei de formação da função do segundo grau, que foi representada no gráfico desse exemplo. Aqui, ó. Assim encerra a nossa aula de função do segundo grau.